1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias, e o servia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Fala conosco nesta noite, fala a cada coração, ministra que todos entendam a tua palavra e possam obedecê-la e possam fazer a tua vontade. Ó Senhor, que toda ação do inimigo caia por terra agora e que todos estejam atentos ao teu falar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Nós lemos aqui sobre o chamado de Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um profeta, um grande profeta, que sucedeu Elias. Após Elias ser levado ao céu, após Deus ter tomado Elias, Eliseu começa o seu ministério, e Eliseu vai fazer grandes coisas no meio do povo de Israel e até no meio dos outros povos. E como começou esse ministério de Eliseu? Nós lemos aqui que Eliseu estava trabalhando na terra do seu pai, estava ali arando. Naquele tempo não havia trator, né? Não havia máquinas agrícolas, então eles aravam com bois, né? Colocavam lá bois e ali atrás punham o arado, né? E a pessoa tinha que ir segurando o arado ali para fazer os sulcos da terra, para poder depois colocar sementes, para fazer as plantações, né? Era tudo braçal. E Eliseu estava fazendo isso, ele nem imaginava o que iria acontecer com ele naquele dia. Para ele pode ter levantado naquele dia e falado: hoje vai ser mais um dia normal, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquele serviço que eu tenho que fazer lá na terra, né, como qualquer outro dia. Mas Deus já havia falado para Elias, quando ele estava lá na caverna. Deus falou: olha, sai dessa caverna e vai, e você vai encontrar ali Eliseu, e eu escolhi Eliseu para que ele seja o seu sucessor. E você vai chegar ali e vai lançar a sua capa e vai mostrar a Eliseu que a partir dali Eliseu vai ser o seu discípulo para aprender, para viver com você, para que um dia também ele possa fazer o ministério. E assim foi, Eliseu passando ali onde Deus mostrou para ele, Elias passando, né, onde Deus mostrou para ele, Eliseu estava ali no campo. E Elias pegou a sua capa e lançou sobre Eliseu. Esse lançar a capa ali representava a unção do profeta, né? Que Elias era o profeta ali. E quando ele lança a capa, ele está ali mostrando que aquela pessoa no qual a capa foi lançado, ele vai ser ali um profeta. E Elias vem ali e lança aquela capa sobre Eliseu. E Eliseu, naquele mesmo instante, ele reconhece aquilo que foi feito, aquele chamado de Deus para que ele seja ali um servo, um profeta, para que ele possa tomar o lugar de Elias. E Eliseu fala para Elias: deixa que eu vou despedir do meu pai, da minha mãe, eu vou ali falar o que me aconteceu e vou voltar. E assim foi. Eliseu saiu dali, foi à casa do pai e da mãe, e certamente contou: olha, Deus está me chamando. E a partir de hoje eu não vou mais trabalhar aqui. A partir de hoje eu tenho um ministério, eu tenho algo que Deus está colocando nas minhas mãos, e eu vou seguir o profeta Elias.
E assim foi, ele contou aos seus pais, despediu, e não sabemos, mas talvez nunca mais ele viu seus pais, porque ele partiu dali para seguir o profeta Elias. Não sabemos, a Bíblia não fala se ele algum dia reviu os pais ou não, mas ele deixou os pais e voltou ali aonde estavam aqueles bois, onde estava aquele arado. E a palavra de Deus diz que ele quebrou aquele arado de madeira, né? Fez ali uma fogueira, pegou os bois que ele usava para arar a terra, matou os bois, chamou ali os outros servos, o povo, e ali ele deu a carne, fez o churrasco ali, né? E deu. E nesse ato ele estava falando e demonstrando que a partir dali a vida dele não seria mais aquele trabalho, não seria mais aquela vida que ele tinha. Ele estava deixando tudo para trás. O ato de queimar ali o arado, o ato de queimar os bois, ele demonstrava que a partir de agora ele ia atender o chamado de Deus. E que não mais ele ia cuidar das coisas deste mundo, não mais ele ia estar ali cuidando das terras, mas ele ia servir ao Senhor. Então ele tira aquilo que era o passado dele. Ele tira aquilo que representava a vida dele até ali, porque a partir dali ele teria uma nova vida. Isto representa o chamado de Deus. Quando nós somos chamados por Deus, quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou para continuarmos fazendo o que fazíamos, para viver conforme vivíamos. Ele nos chamou para que nós deixássemos as coisas lá de trás, as coisas que tínhamos antes, para viver uma nova vida, agora como um discípulo. E é interessante que Elias vai para o caminho, Eliseu vai seguindo, e Eliseu segue a Elias para todo lado. E quando Elias já pressente que Deus vai levar ele, Elias fala para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Eliseu podia ter pedido qualquer coisa, coisas materiais, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Eliseu diz a Elias: olha, o que eu quero é a porção dobrada do teu espírito. Eu quero fazer mais do que você fazia. Eu quero mais poder de Deus para fazer mais, para glorificar a Deus e para viver uma vida consagrada a Deus. Eliseu falou: olha, duro é esse pedido, mas se você me ver ser tomado, se você estiver comigo, Deus vai te conceder isso. E aconteceu que quando eles estavam andando, Elias falou: eu vou para ali, Eliseu falava: eu vou também. Elias falava: eu vou subir para aquela cidade, Eliseu falava também. Até que chegou o momento em que Elias foi tomado, num redemoinho, subiu. E a capa, essa mesma capa que Elias tinha jogado sobre Eliseu, caiu sobre Eliseu, enquanto Elias subia. E se estudarmos e se vermos a vida de Eliseu, o que Eliseu fez? Ele fez praticamente aquilo que Elias fez. Muitos milagres que Elias fez, mas ele fez o dobro dos milagres. Ele foi um grande homem de Deus, usado por Deus, porque ele atendeu o chamado, porque ele ouviu a voz, e ele deixou tudo. Ele pôs fogo, ele queimou tudo aquilo que significava o seu antigo trabalho, e falou: a partir de agora eu vou fazer a obra de Deus. E o nosso chamado não é diferente desse. O Senhor nos chamou, e o Senhor quer que nós sejamos discípulos dele, assim como Jesus chamou os seus discípulos. E nós vamos ver agora, hoje, alguns pontos do chamado de Jesus, primeiramente para os seus discípulos. O que aconteceu na vida dos discípulos quando Jesus veio e chamou aos seus discípulos, que estavam ali vivendo as suas vidas como Eliseu. Estavam trabalhando, estavam vivendo ali, estavam cuidando dos seus interesses, mas quando Jesus chamou a eles, eles deixaram tudo. Abra sua Bíblia primeiramente em Mateus, capítulo 4. Mateus, agora no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4.
Mateus capítulo 4, versículo 18. Esse é o chamado dos primeiros discípulos. Pedro, seu irmão André, João. E diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Não é a mesma coisa que aconteceu com Eliseu? Eliseu estava lá trabalhando e Elias vem, joga o manto como se fosse chamado, agora você vai ser um servo de Deus, um profeta, e deixa tudo. Aqui Mateus não fala, mas se nós lermos em João, esse chamado de Jesus foi exatamente quando Jesus chegou na praia ali e falou, posso usar o barco de vocês? De Pedro e João, e deixaram. E eles haviam pescado a noite inteira e não tinham pescado nada. Aí depois que Jesus pregou ali, falou o seu sermão, Jesus falou, agora vocês podem ir lá pescar. Eles falaram, mas nós passamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas vão pescar e joguem a rede do lado direito. E eles foram. E quando puxaram as redes, eles não conseguiam. Tiveram que chamar João, seu irmão, e todos ali para puxarem as redes, porque havia muitos peixes. E eles com muito custo puxaram, puseram, encheram o barco de peixes. E chegaram à margem, e aí Jesus disse a eles, agora vocês vão ser pescadores de homens. Venham e sigam-me. E a palavra de Deus diz que eles deixaram tudo. Os barcos cheios de peixe, a maior pesca que eles já tinham feito na vida. Deixaram o pai, João deixou seu pai. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Não falaram para Jesus, Jesus, primeiro nós vamos vender, temos que pegar dinheiro. Não. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. A sua melhor pesca, a sua maior pesca, o dia que eles viram mais peixe, ficou tudo ali na praia. Quem teve que cuidar foi o pai de João, os outros ali, pegar os peixes, porque Jesus diz, agora vocês vão ser pescadores de homens. Isso aconteceu com Mateus também. Abra sua Bíblia aqui mesmo em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus era um publicano. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus era um coletor de impostos, estava ali sentado na sua mesa. E no versículo 9, Mateus 9, 9 diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, quer dizer, o lugar que ficava ali numa mesa onde ele recolhia os impostos. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele não falou, vou pedir demissão, vou ver a minha parte, vou precisar fazer o acerto lá. Naquele instante ele largou tudo. Eu vou precisar ver alguém que vai ficar aqui no meu lugar. Não. Ele deixou tudo, largou ali a mesa, tudo que tinha o trabalho e seguiu a Jesus. E seguiu, sem perguntar, para onde vou, o que vou fazer, o que o Senhor quer de mim? Nada. Apenas largou tudo e seguiu a Jesus. Esses são os verdadeiros discípulos que Deus está chamando, que Jesus está chamando. A verdadeira igreja que se dispõe a deixar tudo para seguir a Jesus, para ser um discípulo. E Jesus ele fala da condição do discípulo. Volta um pouquinho, Mateus 8, 18. Muitos queriam seguir Jesus. Mateus 8, 18. Diz assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então Jesus ali, ele ia. Nós vemos o ministério de Jesus, que Jesus ele andava de cidade em cidade. Jesus não ficava na sua casa, Jesus não ficava na casa da sua mãe. Jesus ia caminhando e seus discípulos iam junto. E aonde ele ia, ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos, os cativos, aqueles que estavam endemoniados. E foi assim. E o discípulo de Jesus, era necessário viver como Jesus. Viver ali seguindo a Jesus, não ficar apegado na sua casa, não ficar com a sua família, deixar tudo para seguir a Jesus. Por isso que Jesus diz: olha, eu não tenho onde ficar, não tenho casa para morar, não tenho nada, não tenho... Vivi ali, as mulheres que sustentavam Jesus, algumas mulheres ricas que seguiam a Jesus, ajudavam, davam dinheiro e sustentavam o ministério de Jesus. Jesus não tinha nada. Hoje as pessoas muitas vezes acham que seguir a Jesus é ter isso, é ter aquilo, tem que ter tudo isso. E Jesus ensina: não, tem que deixar tudo isso. Tem que olhar para Jesus e seguir a Ele. O escriba ali, ele era um homem ali religioso, um homem ali que fazia as cópias do Velho Testamento, da Bíblia que havia naquela época. Era um homem com posses. E Jesus, e quando ele fala: Jesus, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for, Jesus fala: olha, eu não tenho nada. As pessoas hoje querem seguir a Jesus para serem isso, para terem aquilo, para ganharem isso, para viverem uma vida confortável. Jesus fala: eu não tenho nada, nem um lugar para descansar a cabeça. Jesus passava de casa em casa, cada dia ia na casa de um discípulo, ia na casa de alguém, e passava ali, e Jesus não tinha nada. Seguir a Jesus não é interesse de ter das coisas. Eu vou seguir a Jesus para mim ter isso, para mim ter... Seguir a Jesus é deixar tudo. É o que hoje as pessoas não falam, é o que hoje as pessoas não pregam, é o que hoje que os pastores que estão aí estão falando: segue a Jesus que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter as coisas materiais. Não, seguir a Jesus é como nós vamos ler aqui, é negar-se a si mesmo, é deixar tudo e ir com o Mestre, ir com Jesus. Então Jesus diz aqui: eu não tenho nada. Aí um fala: eu quero enterrar meu pai. Jesus fala: deixa os mortos, quer dizer, deixa aqueles que são da sua família, que não querem saber da palavra, enterrarem. Vem e me segue. Aí Jesus dá a instrução para os 12. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 10. E Jesus fala como deve ser o seu discípulo. E isso não é só para os 12 discípulos, os 11 discípulos que ficaram, mas isso é para nós hoje, porque nós também fomos chamados por Jesus para sermos os seus discípulos. Eu, você, fomos chamados para seguir a Jesus. E Jesus, quando ele escolhe os 12, ele dá a instrução. Mateus capítulo 10, versículo 5. E ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que o discípulo tem que fazer na sua jornada: pregar o Evangelho. Pregar que está próximo, que as pessoas têm oportunidade de entrarem no reino dos céus, têm oportunidade de entrar no reino de Deus, têm oportunidade de se aceitar Jesus como seu Salvador, ter as suas vidas mudadas,
ter uma vida nova aqui neste mundo e uma vida eterna com o Senhor. Essa é a primeira coisa que o discípulo deve fazer: pregar a todos, aonde quer que você for, onde quer que o Senhor levar. Se você estiver num ônibus, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, na fila do banco, onde quer que você esteja, você deve pregar a palavra do reino. Ter uma oportunidade, pregar a palavra, ganhar as vidas, mostrar que a porta para o reino de Deus está aberta. Jesus diz aos seus discípulos: vai e prega que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso é que hoje muita gente está esquecendo. Recebemos o chamado, o dom de Deus de graça. Não precisamos pagar nada e não temos que cobrar nada de ninguém. A pessoa não tem que fazer voto de sacrifício, a pessoa não tem que ficar fazendo ofertas especiais, a pessoa não tem que dar dinheiro, fazer o sacrifício, caminhar ou ir em penitência a tal lugar, fazer isso ou fazer aquilo. Não. De graça nós recebemos, e é de graça que nós temos que dar. Hoje as pessoas cobram as bênçãos, cobram os milagres. Muitos estão se levantando aí e estão cobrando, esquecem desse versículo que fala: de graça recebestes, de graça dais. E continua dizendo: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus diz aqui: olha, você não precisa ficar preocupado, como ele diz antes, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Não precisa ficar juntando ouro, não precisa ficar juntando prata para pregar o evangelho, não precisa de condições financeiras, porque a palavra do Senhor diz que o Pai Celestial conhece as nossas necessidades e Ele supre as necessidades. Aquele que trabalha na obra, aquele que faz a obra de Deus, não precisa ficar preocupado com as coisas, não precisa ficar preocupado se vai ter, se não vai ter, porque o Pai Celestial cuida de cada um. Jesus diz: olha, não precisa levar mala, não precisa levar túnica, não precisa levar ouro, não precisa levar prata, não precisa levar alforge, não precisa levar nada. Vai e prega, porque o trabalhador é digno de receber ali a recompensa pelo seu trabalho. É digno o trabalhador do seu alimento, e Deus sustenta. Fomos chamados para sermos discípulos. Fomos chamados para deixar as coisas para trás. Jesus diz: quem põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás. Não pode ficar pensando: eu vou voltar, ou eu vou fazer. Eliseu podia pensar: eu tinha bois, eu tinha uma vida boa lá na fazenda do meu pai. Não, ele queimou tudo para não ficar nenhuma lembrança, para acabar, porque a partir dali ele seria um servo de Deus. Deus nos chama para deixarmos tudo. Jesus nos chama para sermos seus discípulos. É o que ele diz aqui. Veja no versículo 37 do capítulo 10. Aqui mesmo, capítulo 10 de Mateus, versículo 37. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então Jesus diz, esse quem ama, ele fala que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim,
Não é que tem que deixar de amar pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, não. Mas é em primeiro lugar o amor a Jesus, a fazer a sua obra. Entre agradar ao pai, à mãe, ao irmão, aos filhos, a marido, a mulher e agradar a Jesus, primeiramente agradar a Jesus. Eliseu talvez saiu dali, os pais falaram, não, mas como que você vai sair? Você tem aqui essa sua herança, isso é tudo. Eliseu falou, o Senhor me chamou. Despediu dos pais, amou mais a obra, amou mais o seu chamado, deixou os pais, deixou tudo e seguiu a Elias. Os discípulos deixaram seus barcos, suas redes, seu trabalho, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mateus deixou o seu trabalho, ganhava bem, era um homem ali que era funcionário público de Roma, tinha seu salário, deixou tudo ali, nem olhou para trás, deixou a mesa ali e nem pensou, foi embora. Jesus chama a cada um de nós, não para virmos para Ele, para termos as coisas, mas para deixarmos tudo e seguirmos a Ele. Este é o verdadeiro discípulo que Jesus chama. Esse é o verdadeiro que não fica preocupado só com as coisas do mundo, com as coisas materiais, que quer entesourar para este mundo. Jesus falou que sobre algumas parábolas que demonstram o reino de Deus, e ele falou, olha, o reino de Deus é como um tesouro escondido, que aquele homem vai e encontra aquele tesouro, e ele vende tudo que tem, dá tudo que tem para comprar aquele terreno onde está aquele tesouro. Também o reino de Deus é igual àquele que procura boas pérolas e acha uma pérola que ele nunca viu antes, uma coisa especial, e ele vende tudo que tem, ele dá tudo para comprar aquela pérola. É isso que é o chamado de Jesus. Hoje em dia tem sido deturpado e as pessoas estão falando, vem para Jesus para você ser isso, para você ser aquilo, para você ter as coisas materiais. Não, Jesus diz, olha, aquele que não tomar a sua cruz. Isso não quer dizer que você tem que carregar uma cruz a vida inteira, mas tomar a cruz é aceitar o chamado, aceitar o ministério que o Senhor colocou na tua mão e servir a Ele com alegria, e não mais olhar para as coisas deste mundo. Porque Jesus também diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o seu tesouro está nas coisas deste mundo, se você quer conquistar as coisas deste mundo, se seu tesouro é sua família, ou é seu emprego, ou é o dinheiro, ou é isso, ou é aquilo, seu tesouro está aqui nessa terra. Jesus diz, você tem que entesourar para o céu. E como você entesoura no céu? Fazendo as obras do Senhor. Jesus diz, quem não tomar a sua cruz, ele diz também, quem não perder a sua vida, quem quer ganhar a vida, eu vou aproveitar a vida, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ser empresário, eu vou ter carro zero, eu vou ter tudo que eu desejar, está conquistando tudo aquilo que quer na vida, parece que está ganhando a vida, mas na realidade está perdendo. Mas aquele que perde a sua vida, quer dizer, aquele que entrega a sua vida ao Senhor e fala, Senhor, usa a minha vida, que seja feita a tua vontade, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e que eu não fique preocupado com a coisa do mundo, mas fique preocupado em fazer a tua obra. Alguns vão falar, está perdendo a vida, está indo na igreja, fica orando, fica lendo a palavra, não aproveita, não vai em barzinho, não bebe, não fuma, não faz isso, não aproveita a vida, está aí, né, vivendo. Jesus diz, quem perder a vida, como o mundo pensa que está perdendo a vida, mas Jesus diz, parece que está perdendo a vida, mas está alcançando a vida eterna, está ganhando a vida eterna. Por isso que Jesus diz aqui, quem achar a sua vida vai perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á, vai achar a vida eterna. Esse é o chamado do Senhor. Isso é o que o Senhor quer de nós. Abra sua Bíblia agora. Eu já tinha citado aqui, mas vamos ler. Mateus mesmo, capítulo 13, versículo 14. Sobre o tesouro perdido.
Mateus capítulo 13, versículo 14. Não, 44. 13, 44. Meu 4 está aparecendo 1. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, tanto esse tesouro como a pérola são o reino de Deus. O que é mais importante para nós, sendo discípulo de Jesus, vivendo com Jesus, por isso que Jesus cita aqui: vende tudo o que tem e compra ali aquele campo, ou compra ali aquela pérola que simboliza o reino de Deus. Vender tudo, deixar tudo, para viver uma vida com Jesus. E aqui mesmo, em Mateus também, capítulo 16, versículo 24. Estou lendo meio rapidinho, senão não dá para ler tudo. Mateus 16, 24. Diz assim: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus diz que, como ele diz no outro versículo que nós lemos, quem quiser ganhar a vida vai perder. E quem perder a vida por amor a ele vai ganhar. E Jesus faz uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ter riquezas, ter tudo deste mundo? Que adianta ser importante? Que adianta ter tudo o que deseja e deixar tudo isso para trás? E deixar tudo isso porque ele não vai poder levar nada dessa terra e perder a sua alma, que é mais importante. Jesus veio para salvar, para buscar e salvar aquele que estava perdido, e Jesus nos chama para seguirmos a Ele, para olharmos para Ele, para deixarmos o materialismo, para deixarmos de nos preocupar com o dinheiro, com as coisas do mundo, e buscarmos a Ele em oração, buscarmos a Sua palavra, buscarmos a Sua presença, buscarmos a Sua vontade, fazermos aquilo pelo qual Ele nos chama a fazer, a seguir a Ele e a fazer como discípulo, porque Jesus diz: eu vou voltar e cada um vai ter que dar conta da sua vida. Os salvos vão estar ali perante Jesus no tribunal de Cristo e vão ali receber o seu galardão por aquilo que fizeram como discípulos. E os que não fizeram, os que não atenderam, os que se preocuparam com as coisas deste mundo e perderam a sua alma, estarão diante de Deus o Pai no juízo final para receber a condenação e a perdição eterna. Ninguém vai escapar. Ninguém vai deixar de ser julgado. A igreja vai receber o galardão, o prêmio por aquilo que fez. O que nós temos feito? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltasse hoje, se hoje deixarmos essa terra, o que você vai apresentar diante do Senhor como discípulo do Senhor? Ah, não, eu tive muito ocupado, eu tive que trabalhar, eu não tinha tempo, eu não tinha.
Jesus diz: nem todos que chamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a minha vontade. Aqueles que ouvem o meu chamado e deixam tudo. E não dão mais importância. Sim, tem que continuar trabalhando, tem que continuar vivendo, pode alcançar, pode ter planos, mas primeiro lugar é o Senhor. Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus tem prazer em dar para aquele que o busca, para aquele que o ama. Enquanto dorme, Deus dá. Não precisa ficar agitado, não precisa ficar correndo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar só pedindo para o Senhor: quero isso, quero aquilo para Jesus, eu tenho que ter dinheiro, eu quero isso. Não. Busque a Ele em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado. Jesus diz: cada um receberá a retribuição das suas obras. E agora abra sua Bíblia aqui mesmo em Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 37. Aqui, se você ler um pouquinho antes, é o jovem rico que vem ali para Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? 27. Primeiro antes de ler, eu vou falar um pouquinho do jovem rico, um pouquinho antes. Ele vem, esse homem era rico, tinha muitas posses, um jovem ainda. E vem e fala para Jesus: o que eu preciso para ser salvo? Jesus fala: você conhece os mandamentos? Ele fala: eu conheço e eu obedeço a todos. Aí Jesus fala para ele: só falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aquele homem ouve essa palavra, aquele jovem, e abaixa a cabeça e vai embora. Jesus estava testando ali e mostrando onde estava o coração daquele jovem, se estava mesmo em fazer a vontade de Deus ou nas suas riquezas. Jesus não estava pedindo para ele assim: eu estou precisando, então me dá, vende tudo, traz aqui para mim. Não. Ainda Jesus fala: dá aos pobres. Quer dizer, Jesus estava mostrando para ele, querendo mostrar para ele que o coração dele estava nas suas posses, nas suas riquezas. E de fato, ele deixa, vai embora. E se ele não meditou depois e falou: eu vou seguir a Jesus, eu vou fazer aquilo que o Senhor falou, não sabemos. Mas se ele continuou amando mais as suas riquezas, ele morreu, deixou tudo, o que ele tinha, e foi para o inferno. Perdeu a oportunidade. E no capítulo 37, no versículo 37, no capítulo 19, Jesus diz: peraí, não é 37 não, peraí. É 27. Isso. 27. 19 e 27. Então lhe falou Pedro. Jesus estava falando como difícil é entrar alguém no reino dos céus. Então Pedro falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus diz: deixar. Deixar não é questão também: eu vou vender tudo, né? Vou vender tudo e vou virar ali um discípulo, um profeta, e vou andar pelas ruas. Não. Jesus aqui estava falando em deixar, de dar importância maior a essas coisas. E a seguir a Jesus, e a colocar o reino dele, a colocar a vontade dele, e ser um discípulo dele. Escolher, se tiver que trabalhar e vir na igreja, se tiver que ficar trabalhando
só ganhando dinheiro e vir na igreja. Eu vou na igreja. Ah, se tiver que fazer a vontade da minha mãe, do meu pai, não, você não vai mais para a igreja. Ou fazer a vontade de Deus, vir para a casa do Senhor. Ou você não vai ser mais crente, você não vai mais servir a Deus. Em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor. Por isso que Jesus disse que os inimigos serão da própria casa, porque os pais se levantarão contra os filhos contra os pais, marido contra esposa, esposa contra marido. Porque não vão querer aceitar, mas Jesus diz, o principal é fazer a vontade daquele que chamou, deixar tudo, abandonar tudo e fazer a vontade do Senhor. Os discípulos falaram, nós deixamos tudo, Senhor. Jesus falou, vocês vão ser recompensados por isso. Vocês serão recompensados. E agora, abra sua Bíblia em Lucas. Você está em Mateus? Vai para Lucas. Marcos e depois vem Lucas. Lucas 14. Lucas 14. Versículo 25. Ô Lucas, pede para conversar mais para lá. Vai lá e fala para eles, ó, conversa mais para lá que está atrapalhando aqui. Lucas 14, 25. Diz assim, o título desse trecho é o serviço de Cristo exige abnegação. O que é abnegação? Negar-se a si mesmo. E diz assim, Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãs, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E depois no versículo 33, Jesus diz, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui é firme e fala, dentre vós, os que foram chamados, aqueles que não renunciam tudo que têm, não tiram a maior importância sobre aquilo que tem, não pode ser o meu discípulo. Deixar tudo. Nós fomos chamados para fazer a obra. Nós fomos chamados para sermos os discípulos de Jesus para esses últimos tempos. E o Senhor tem nos ensinado, e a palavra do Senhor é clara. As igrejas não ensinam isso. As igrejas falam, não, você tem que acumular, você tem que ter. Mas a palavra, Jesus nos ensina, deixe tudo. Pare de ficar preocupado com as coisas deste mundo. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de vir na igreja pelos cuidados deste mundo, pelas coisas deste mundo. Não precisa ficar preocupado com a família, não precisa ficar ali. Entrega tudo ao Senhor, porque Ele é quem cuida. Entrega o teu filho, a tua filha, teu marido, tua esposa. Entrega tudo. Entrega os teus bens, o que você tem, os seus planos, o que você deseja ter. Entrega tudo ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Esse é o chamado de Jesus, não mudou. Hoje é assim. As pessoas muitas vezes amam o dinheiro, têm dinheiro, não usam dinheiro para a obra de Deus, não ajudam ninguém, não dá para o necessitado, não ajuda o seu próximo, está ali só entesourando para si mesmo. Jesus ensina, olha, deixa. Se você está sendo abençoado, se você tem o seu dinheiro, ajude. Faça a obra. Ajude os missionários. Ajude aqueles que necessitam. Os irmãos mais necessitados. Ajude a obra de Deus. Coloque tudo.
nas mãos do Senhor, fala: Senhor, o Senhor tem me dado, está aqui, eu estou colocando tudo nas tuas mãos. E o Senhor diz: aquele que deixa tudo por amor de mim vai ter muitas vezes mais. Não vai precisar ficar preocupado, não vai precisar ficar pensando o que vai ser, o que vai comer, o que vai beber, onde vai morar, porque o Senhor vai suprir as necessidades. Você foi chamado, nós fomos chamados, eu fui chamado, você foi chamado para sermos discípulos. Estávamos lá na nossa vida, vivíamos a nossa vida, estávamos perdidos. Como Eliseu estava ali fazendo o seu trabalho, Elias passou. E agora Jesus passou nas nossas vidas e Jesus falou: vem e segue-me. Vem, toma a tua cruz, vem, deixe de se preocupar com as coisas. Me sirva e seja meu discípulo, meu seguidor. Faça a obra, pregue a palavra, cure enfermos, expulse demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vai, leva a palavra, leva Jesus, e o mais Ele fará. Essa é a missão da igreja.